Olá, começa agora o Univasf Debate. A história da música está relacionada com o desenvolvimento da humanidade. Há milhares de anos, o homem pré-histórico confeccionava objetos de pedras, madeira e ossos e utilizava como instrumentos musicais. A música é uma forma de comunicação e expressão que está presente no nosso cotidiano e que pode trazer muitos benefícios para as pessoas. No Univasf Debate de hoje, o nosso tema é a educação musical. E para conversar sobre esse assunto, a gente recebe o professor do curso de Licenciatura em Música do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Matheus Barros, e o professor do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf, Adelson Dias. Sejam bem-vindos ao nosso programa. A gente costuma associar a educação musical ao fato de aprender a tocar um instrumento. Esse conceito se restringe a isso ou a musicalização vai muito mais além? De fato, vai muito mais além, né? Esse conceito de tocar um instrumento musical é um conceito que se universalizou a partir da Revolução Francesa, que é o que a gente chama nos estudos de educação musical de modelo conservatorial de ensino de música. A partir desse período aí da Revolução Francesa, se estabeleceu um modelo de ensino de música que consistia basicamente no ensino de instrumento e na busca pelo virtuoso, por aquele instrumentista ou músico que tivesse muito talento, que conseguisse executar peças e coisas bastante difíceis. Então, esse modelo se popularizou e essa cultura permanece até hoje. Fato é que uma das dificuldades da implementação da educação musical na escola é esse conceito de que o ensino de música se compreende somente no ensino de instrumento, e ele vai mais além disso. Como você falou, o conceito de musicalização é um pouco maior. Ele entende a música como uma linguagem e para isso trata de todas as áreas que uma linguagem trataria. Então, é um pouco mais amplo, certamente, do que somente tocar um instrumento. Nessa lógica, né, quando o professor Matheus fala da música, né, muito mais do que toca um instrumento, a gente volta um pouco na história da educação, né, pegando um pouco aí no campo da educação, e a gente pega, por exemplo, como é que as linguagens artísticas elas entram no espaço educativo. Né? E aí você vai para os anos 71 com a segunda LDB, a 5692, né, quando ela vem tratar do ensino da educação artística. Né? Então, naquele tempo, ela tinha ainda a ideia de um ensino muito mais voltado apenas para uma linguagem mais cênica, uma linguagem mais no sentido da produção artística em termos de desenho, né, nesse sentido. Não a música como também uma possibilidade de uma manifestação, né, de linguagem, uma manifestação da arte. E aí a gente vem percebendo essa mudança quando se insere nesses espaços também as manifestações culturais, que é o que com a nova LDB, a 9394, ela vem reforçar que o ensino de música ou a musicalização, né, no espaço educativo, ela está também muito vinculada aos processos culturais, né, às manifestações culturais, os elementos que vão fazer as pessoas, principalmente os jovens e as crianças, a se imbuírem de um sentimento que é o que a música propõe, que é o sentimento da beleza, da sensibilidade, para além de simplesmente tocar um instrumento, né? Tocar perfeitamente um instrumento. A educação ela vem nesse sentido. Para uma discussão interessante, que é a discussão do talento e do dom, né? E o modelo conservatorial, como esse modelo simplesmente de tocar um instrumento e de procurar na busca pelo virtuoso, por aquele grande músico, ele acaba sendo um modelo excludente. Então, aquelas pessoas que necessariamente não têm o talento, não têm o dom, elas não teriam possibilidade de se expressar através da música. Então, é isso que a educação musical ela vem pensar de maneira mais democrática, mais plural, no sentido de que qualquer pessoa pode fazer música e que a música não se exprime somente através dos instrumentos musicais. Obviamente, música a gente sabe, né, sucessão de sons ali, e o instrumento musical é também um meio. Mas, como o próprio nome diz, é um instrumento musical, é um meio pelo qual se expressa a música. Provocar tanto as crianças de escola, né? A gente está tratando de criança, de jovem, de adulto, para que ele também consiga encontrar
no seu próprio corpo os vários ritmos e os vários sons que eles podem gerar, e que isso também está vinculado a um processo de musicalização, muito mais além do que simplesmente um instrumento. E assim, até pensando também no aprendizado das propriedades da música. A gente tem uma série de pedagogos musicais que a educação musical está inserida nessa interseção entre música e por assim dizer, a arte musical e o processo educativo e os estudos da educação. E alguns pedagogos musicais tratam o próprio corpo como um elemento essencial para a apreensão, para o aprendizado de alguns conceitos musicais, como Exato. O ritmo, a própria melodia, enfim. A gente aprende a música e o movimento, tem muita coisa em comum. Então, para você compreender qual é o ritmo daquela música, conceitos como andamento, tempo, enfim, coisas que você pode fazer com o próprio corpo que necessariamente você não faria numa escola de ensino musical tradicional, o conservatório, aquela escola de música que senta você, o seu professor, o preceptor, enfim, aquela pessoa que está ali para tocar o instrumento. Então, esse entendimento do próprio corpo como um executor de música e também um meio pelo qual você compreende alguns aspectos musicais é bem interessante também. Esse conhecimento sobre o corpo, né, e poder utilizá-lo também seria um dos benefícios da educação musical para crianças e jovens. Quais outros vocês destacariam? Pode ir. Assim, é algo bastante interessante a gente poder entender a música não só como um meio para um fim, mas também entendê-la como um objeto do conhecimento, a música como um ente do conhecimento. Então, por vezes, a gente justifica a presença da música na escola como um benefício, como algo que pode acalmar, que pode tranquilizar, que pode gerar melhorias no aprendizado. Isso é um entendimento interessante que, de fato, provoca, mas também ele não é só isso. O compreender a música como linguagem, como manifestação cultural, manifestação artística é algo que é bastante interessante, que evoca essa presença da música na escola básica. Ela não somente pensando nos benefícios que ela pode trazer, mas a música como uma área, um objeto do conhecimento. Então, entendendo ela como linguagem, entendendo ela como um campo do conhecimento, um campo do saber, isso vai fazer com que a presença dela seja um pouco mais concreta do que somente uma presença instrumental, algo que pode provocar, algo que pode gerar alguma coisa. Então, a ideia da educação musical na escola é que você possa compreender essa linguagem, entendê-la como linguagem, entendê-la como um objeto de manifestação cultural, artística e humano, e compreender como essa linguagem se expressa. Então, através da composição, da própria criação, através da parte teórica e de entender como é que é essa teoria, e através da execução, seja ela de instrumentos, do seu corpo, enfim, de diversas coisas. Mas ela, de fato, tem esses benefícios, mas é um campo muito grande do conhecimento para ser reduzido somente a algo utilitário e instrumentalista. Como instrumento, Exatamente, né? Que é o erro que muitas das escolas e muitas pessoas estão fazendo, né? Colocando como se fosse ali para acalmar, para ajudar no raciocínio lógico, enfim, essa coisa toda. É que aí, por exemplo, quando a gente fala de benefícios, né, e a gente vai para um benefício pedagógico e um desafio atual que é o trabalho interdisciplinar. Isso. Né? A proposta do trabalho com a educação musical, na verdade, não só com a linguagem da música, mas com todas as linguagens que as artes, a partir da inserção, né, da modificação do artigo 26 lá da LDB, de 9394, é exatamente promover esse processo de aprendizagem que seja interdisciplinar. E o processo de aprendizagem interdisciplinar é exatamente garantir aquela pessoa que ela é o sujeito ou o instrumento de aprendizagem, ela consiga vivenciar outros conteúdos mediados por aquele. Então, a música ela pode ser esse elo em que os outros conteúdos, as outras disciplinas, elas vão acontecendo e, consequentemente, a prática do professor ela é melhorada, a aprendizagem do aluno ela é ampliada, se a gente consegue aliar ao processo de formação desse sujeito, de aprendizagem desse sujeito, essas outras linguagens. Ela media e ela facilita com que o conteúdo, que aquele conhecimento que precisa ser transmitido, ele seja também apropriado pelo que o aluno, pelo que a escola propõe. Mas, assim, uma compreensão ampla de que a interdisciplinaridade ela não está somente para juntar disciplina, juntar um conteúdo com A ou B, mas a ideia é que ele consiga fazer um processo de interface, de intercalamento entre os processos, e essa aprendizagem ela leve a uma aprendizagem
mais ampla, né? Digamos, a gente chama de aprender o todo pelas partes. Né? Então, essa também é uma das vantagens. Alguns autores, inclusive a Rita Maria Futi Amato, que é uma educadora musical, ela trabalha muito isso. Ela diz assim, ó, que uma das coisas que a gente precisa para consolidar a educação musical na escola seria a valorização da interdisciplinaridade. Então, o educando está ali entendendo aquela questão como um todo, de maneira muito mais global, né? Que vai para a escola, pensando formação da educação básica, e aí você vai pegando todo o histórico, o que acontece? Essa valoração maior da música enquanto elemento de formação, enquanto elemento de transformação, ela começa a ser validada a partir da década de 90. Então, tem todo um movimento social, mas somente a partir da década de 90 é que ela começa, então, a aparecer. É a partir, então, daí que se criam diretrizes para a formação em nível de graduação do profissional de música. Então, o profissional de música, a partir de 2004, ele começa, então, a ter o curso de formação específico. Por exemplo, vamos formar um profissional. Até então não existia. Até então, é como o professor Matheus falava, né? Então, até 2004, o que se tinha era a formação em escolas específicas de música, um conservatório. Em nível de bacharelado. Em nível de bacharelado, também. especificamente. As licenciaturas em música começam a aparecer ali nos anos 90, mas como o Adelson coloca aí, se consolidando bastante nos anos 2000. Nos anos 2000. Então, essa consolidação, inclusive, para dizer o seguinte, que não dá mais para a gente poder colocar qualquer profissional para atuar com uma área que é específica, mas também a formação daquele profissional ela tem que também versar por um processo que atenda às premissas educacionais. Aqui no Universo Debate, a gente tem um espaço para ouvir dúvidas das pessoas nas ruas, né? E a gente vai ouvir agora quais são as perguntas delas relacionadas a esse assunto da educação musical. As escolas têm a obrigação de ter professores formados em música? O que é música erudita? Qualquer pessoa pode aprender música? A gente ouviu aí as perguntas da população e a primeira dúvida foi: qualquer pessoa pode aprender música? Foi até o que o professor Matheus comentou logo no início do programa. De fato, sim. Eu sou de uma corrente de teóricos musicais que entende que a música é para todo mundo. E a gente precisa parar de ter essa visão, como a gente falou no início, né? Essa visão conservatorial que vem lá desde a Revolução Francesa, se estabelece no século XX e vem até o século XXI, de que música é para quem é agraciado com um dom ou com talento. De fato, a gente pode se expressar através da música e qualquer pessoa, seja ela... Qualquer idade. Eu me lembro que eu tive a experiência, por exemplo, na época da graduação, eu dava aula particular de violão para uma senhora acho que ela tinha 82 anos à época e ela era portadora do mal de Alzheimer. Então, ela sofria do mal de Alzheimer, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica. E para ela, o fato dela... Ela, obviamente, não tocava como qualquer um desses guitarristas ou violonistas do show business aí, mas para ela exprimia aquela música e era muito satisfatório para ela. Então, essa aprendizagem musical, ela não tem idade, né? Ela pode começar na infância, na adolescência. Obviamente, quanto mais cedo, mais interessante, porque mais contato com a linguagem e mais valorização da linguagem, né? Era o que eu ia comentar, né? Então, assim, eu enquanto pedagogo, principalmente pedagogo que lida com a educação infantil, né? A formação específica para a educação infantil, o que a gente percebe, né? Quando vai com todos os teóricos da aprendizagem, eles vão dizer exatamente isso, que quanto mais cedo você tem contato com qualquer aprendizagem, ela vai ser assimilada muito mais fácil. Então, se você quer aprender uma outra língua, quer aprender música, quer aprender qualquer uma outra coisa, quanto mais cedo você tem contato, melhor. Mas tem uma outra perspectiva também, que eu concordo plenamente com o que o professor Matheus fala, que é assim, às vezes a gente quer aprender o instrumento perfeitamente. E aí a gente vai muito na perspectiva do erro, né? Avaliar pelo erro, né? A pessoa está fazendo errado. Mas às vezes o fato da música ela é muito mais terapêutico do que a profissional. Então, só o fato de ter contato com o instrumento, de ter contato com, inclusive, até o fato do ouvir, né? Do deixar o ouvido ser trabalhado com aquela música, isso já contribui significativamente para a melhoria do estado daquelas pessoas, né? Então, melhora o ânimo, melhora, né, a questão da autoestima, a própria
relação dela com ela mesma, com o mundo, né? Com o outro, o sorriso, né? Os instrumentos ajudam, facilitam a esse processo. Para mim, só o fato de ouvir música Pois é, já é a maravilhoso. apreciação musical é um dos entes da educação musical. Saber ouvir, saber compreender como é que é aquilo tudo, então... E como já tá faz no bem, caminho. principalmente Pois é. naqueles dias que a gente está Pois super é, estressado. pois é. E aí, assim, nessa perspectiva, uma outra questão que, assim, a gente está falando de música no sentido do instrumento, do aprender a tocar, mas você tem a música no sentido do próprio cantar. Isso. Né? No próprio exprimir o que você está sentindo a partir dela, né? A segunda pergunta é: o que é música erudita? E eu acrescento, né, nessa dúvida aí, a educação musical, ela inclui a música erudita e a música popular? Como é que fica? Essa é uma pergunta que dá outro programa, viu? Mas é muito interessante porque tem conceitos de o que seria cultura erudita e cultura popular. O que comumente se chama de música erudita é a música que foi feita ali mais ou menos até início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que foi a dita música erudita porque era a música que se tocava em teatros, era a música daqueles grandes compositores que a gente estuda, seja ele o Bach, Mozart, Chopin, Schubert, enfim, desses que a sociedade ao longo da cultura, e aí o professor Adelso sabe muito mais explicar esses processos culturais do que eu, mas que ao longo da sociedade foram validados como que aquilo ali seria música. E música, para ser música mesmo, de verdade, teria que ser essa música. Mas se a gente for parar para pensar, a música erudita, no tempo que ela foi criada, ela era a música do povo, era a música popular. E, além disso, o povo sempre expressou, sempre houve movimentos musicais, não só aqueles movimentos das grandes orquestras, enfim, mas diversas sociedades expressam a sua cultura através da música. Então, esse conceito de música erudita, ele vem muito dessa questão da dominância cultural, de algo que foi validado como música. Fato é que muita gente acha que música mesmo é essa dita música erudita, mas, graças a Deus, o mundo evolui, as pessoas param e repensam, e se há um olhar muito acurado hoje sobre o que é manifestação cultural popular e a música popular. Então, você não pode dizer que uma obra do Chico Buarque é menos musical do que uma obra do Mozart, ou uma obra do Djavan seria menos musical do que uma obra do Bach. Elas têm aqueles elementos musicais, mas elas são expressões de diferentes camadas ou diferentes áreas, diferentes tempos, diferentes eras. Então, hoje tem a educação musical, ela está olhando muito para isso. Por exemplo, a gente tem um pedagogo musical da primeira metade do século XX, chamado Zoltán Kodály, que ele era húngaro. E uma das coisas que ele percebeu é que o aprendizado da música se daria muito mais rapidamente se eu associasse as cantigas folclóricas que a gente aprende na escolinha para cantar. Então, seja Cai Cai Balão, Atirei o Pau no Gato, então ele começa a observar que essa relação com a cantiga popular, ela pode facilitar muito o aprendizado musical. Então, veja que há um entendimento diferenciado. Então, é uma ótima pergunta essa de o que seria música erudita, o que seria validação cultural. Fato é que, por exemplo, as nossas universidades, infelizmente, elas estudam muito pouco o período da música do século XX, que é uma música concreta, uma música com a utilização de tecnologias, porque esse modelo conservatorial que a gente comentou lá no início, meio que validou essa música dita, música erudita, como música. Ouvindo o professor Matheus falar, me ocorre o seguinte, lembro-me que há 2 anos realizamos o simpósio, né, da juventude, juventude brasileira. A gente realizou um simpósio aqui na Univasf, ligado ao Núcleo de Pesquisa em Juventudes, do qual a professora Rosicleide, que também é do Colegiado de Ciências Sociais, e eu lideramos. E uma das discussões foi que o professor Josemar Martins, o Pinzó, trouxe, foi exatamente sobre isso, né? De que tipo de música os nossos jovens estão ouvindo hoje, né? E aí ele fazia um paralelo com relação a essa questão da música erudita e tal. E aí eu volto para uma outra discussão, né? Pensando principalmente a participação juvenil, e aí da década de 50 e hoje a participação juvenil também, né? Principalmente na contemporaneidade, se dá pela música, né? Porém, com uma outra manifestação,
né, há uma explosão muito grande aí do funk, né, há uma explosão muito grande do pagode, do samba, né, do arrocha. São outras expressões musicais que têm surgido como manifestação, principalmente levada aí por um público mais jovem e que entram em conflito com um público de uma geração ou outra, onde diz que aquilo não é música. Né? Então, eu acredito que uma das coisas que nós precisamos, enquanto educadores, lidar é que, e a todo momento a gente disse isso, a música é a manifestação dos sentimentos, a música é a manifestação da sensibilidade. Então, se a música é a manifestação da sensibilidade, necessariamente eu não preciso manifestar essa sensibilidade com o Beethoven. O que é que nós devemos fazer com isso? Aí é onde entra o processo da educação musical. A ideia da educação musical é o seguinte: se você pega uma arrocha, o ritmo do arrocha, o instrumento que é tocado, como ele é articulado, ele é um ritmo que é interessante. Agora, que letra é colocada em cima dessa música? O que é que essa letra significa? Como é que nós, educadores, estamos aproveitando essa manifestação, isso que esses jovens estão dizendo e gritando com essas músicas para poder compreender culturalmente e modificar uma estratégia pedagógica de formação desse sujeito. Então, a educação musical vem nessa lógica também. Então, é onde entra eu não posso dizer que ela é mais ou menos do que a outra, né? Então, eu sei que os debates acerca da ideia de música, do que é música boa, do que é música ruim, ela tem muito esse conflito geracional. Claro. Né? E aí eu costumo dizer o seguinte, mas o pessoal fala, às vezes a gente quer muito dizer que o jovem da minha época era diferente. Claro. E de fato era diferente. Porque era uma época em que eu era jovem e se passaram 15, 20, 30 anos dessa época. Os 30 anos de hoje exigem das pessoas outras manifestações. Então, a relação com que a gente tem com a música, ela também provoca a relação que eu tenho enquanto educador, que eu tenho enquanto escola e que eu tenho enquanto educação nesse processo de formação desse sujeito. E nosso papel como educador, em específico educador musical, não é o papel de fazer juízo de valor. Sim. Nosso papel é dar subsídio para que essas pessoas consigam apreciar e consigam entender e diferenciar. Exato. Então, não é nosso papel dizer que música tal é ruim, música tal é ruim. Eu fico comentando muito com os nossos alunos lá do Instituto, porque boa parte deles tem a experiência deles de estágio, algo em comunidades mais carentes ou em situações, né, bem diferentes do que acho que eles estão acostumados a viver. Mas professor, como é que eu vou ensinar aquela música? Mas rapaz, aquilo ali é fruto de uma cultura que está ali. Você está naquele meio, então você vai precisar entender aquilo. Então não é muito lógico você até trazer... para inserir outra. Exatamente. Eu preciso inserir uma Exatamente, anterior, para inserir né? outra eu preciso conhecê-lo, né? Então, fica esse conflito, até porque... para nós que trabalhamos com essa parte artística, estética, né? Rola muito essa questão. Poxa, mas rapaz, eu vou ter que ensinar aquela música que não é do meu gosto pessoal. Mas peraí, você precisa entender que você está dentro de um contexto e não é papel seu fazer o juízo de valor daquilo ali. É papel seu proporcionar para que esse sujeito tenha o subsídio, para que ele possa fazer esse julgamento e entender de onde é que está vindo essa manifestação artística. Devem estar atentos, né, a essa Exatamente. diversidade e apresentar aos alunos. Exato. A terceira e última pergunta, aí a gente já vai voltar um pouco para aquela discussão da educação formal, né? Que é assim, as escolas têm a obrigação de terem professores formados em música? Essa é uma boa questão também. Bom, a LDB foi alterada pela Lei 11.769 de 2008, né, que colocou dentro do componente curricular arte a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo. Então você teria as outras linguagens da arte, como artes visuais, as artes cênicas e a dança teriam que estar incluídas nisso aí. E o que aconteceu foi algo bastante interessante. Nesse processo de implementação, alguns desvios foram acontecendo. Por exemplo, o caso de professores que são de outras áreas, mas que se interessam por música, estarem ensinando música sem aquela devida formação, sem aquele conhecimento específico, enfim. E até que em 2013, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, fez um parecer
que são diretrizes para essa operacionalização desse ensino de música, como é que isso deve ser implementado. Então tem os papéis das secretarias, dos governos, das instituições formadoras, universidades, enfim, cada um com seu devido papel. Mas o que a gente julga interessante é que exista essa formação específica, que a pessoa tenha essa formação na área da música e na área, de preferência, na área de licenciatura, porque ela vai saber intermediar isso. Mas a lei não determina isso. A lei, ela é bem distinta, né? Tem algumas, dá margem de algumas interpretações. O que a gente entende é que seria interessante, do mesmo jeito que seria interessante para dar aula de artes cênicas, uma pessoa formada. Porque o que aconteceu? Nos anos 70, 80, a gente teve aquela questão da polivalência artística. Então a gente tinha os cursos superiores, eram cursos de licenciatura em educação artística com habilitação em música, habilitação em teatro. Antigamente eram artes plásticas, né? Que hoje são artes visuais. Isso gerou alguns problemas e entendeu-se que precisaria dessa separação porque são 4 linguagens específicas que têm conhecimentos específicos dela. Muito embora elas se interrelacionem, porque, enfim, o que seria do cinema sem a trilha sonora e o que seria, né, sem movimento e sem a parte visual, enfim, todas elas se interrelacionam, mas existem conhecimentos específicos de cada área. Então, o que a gente julga interessante e que diversas associações, como a Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, entende isso como interessante é que exista a formação específica na música e, de preferência, na licenciatura. E aí, obviamente, quanto à questão legal, a gente tem algumas interpretações, mas esse parecer do CNE, que foi aprovado ali em 2015, ele dá um direcionamento bastante interessante para aquelas pessoas que, para quem trabalha, para os sistemas educacionais, para os gestores, né, para as escolas, enfim. Mas o que a gente julga interessante é que se tem essa formação específica em música, porque a pessoa vai saber, e se você olha, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, os conteúdos que precisam ser abordados, somente uma pessoa com conhecimento específico em música poderia ter a propriedade para dar esse conhecimento. Como é que está a realidade, né? Então, isso é o que deveria, mas a realidade do país e também a nossa aqui na nossa região. É exatamente nessa linha de pensamento que o professor Matheus traz que a gente apresenta uma das grandes preocupações hoje em dia. Não só com a licenciatura em música, né? Por exemplo, a gente tem o Instituto Federal aqui com a licenciatura em música, mas a gente também tem a Univasf com a licenciatura em artes. A gente tem a própria Univasf com um curso de licenciatura em ciências sociais. Então, por que eu estou citando essas áreas? Porque lutou-se muito para que pudesse avançar, para que dissesse assim, ó, o profissional da área de música, ele tem que ser, para trabalhar com artes, na área de educação musical, ele tem que ter conhecimento específico em música e tudo mais. Só que como é que o que acontece? Com a proposta de reforma do ensino médio em vigor, o que acontece é, não mais se tem a obrigatoriedade de oferecer artes no ensino da educação, no ensino médio, e nem nos anos finais da educação fundamental, do ensino fundamental. A música continua como obrigatório na educação infantil e nos anos iniciais, que vai até o 5º ano. E que para dar música, para dar, na verdade, assumir essa formação, o profissional da pedagogia volta a ser o profissional responsável por ela. Porque a formação do pedagogo ela é para educação infantil e séries iniciais, do 1º ao 5º ano. E esse professor de pedagogia, ele tem que assumir todas as disciplinas, português, matemática, história, geografia, ciências, e inclui aí, consequentemente, as artes. As artes distribuídas pelo que está na LDB no artigo 26, com alteração, incluindo música, dança, teatro e artes visuais. Então a gente tem, na verdade, há um retrocesso, se a gente faz uma análise a grosso modo... Uma perda de espaço do profissional. A grosso modo, né, a gente vai ter um retrocesso, uma perda de espaço de atuação de um profissional que passa, no mínimo, 4 anos de sua vida com uma formação específica para aquilo dali. O que é que os movimentos pró-educação, principalmente contra a reforma do ensino médio tem se posicionado, é de que nós continuemos fortalecendo a formação específica por área
e que essa formação específica por área seja de fato validada e reforçada no currículo escolar. Que ele tenha o currículo básico, né, que é o que eles chamam de base comum, mas que as áreas específicas elas também possam ser a ser desenvolvida como se tinha anteriormente, para validar principalmente a formação, porque se a gente não faz isso, algumas áreas específicas elas vão perdendo força e perdendo qualidade no processo de formação. E esses profissionais vão sair da universidade Claro. e não vão E não vão entrar ter no área. mercado de Exatamente, trabalho. é uma perda de Porque espaço essa profissional. nossa... E complementando isso que o professor Adelso estava falando, e dentro daquilo que você perguntou contra a realidade, né, a gente tem uma mudança abrupta de realidade com essa reforma do ensino médio, mas em alguns estudos que a gente tem feito, especialmente com orientantes de iniciação científica, a gente tem estudado um pouco como é que tem se dado a implementação do ensino de música aqui no nosso município, aqui em Petrolina, mais especificamente. E, de fato, é um pouco alarmante, né? Porque existem as previsões legais, né? Tudo esse aparato legal que a gente comentou, LDB, PCNs, parecer dos Conselhos Nacionais do Conselho Nacional de Educação. E as escolas, elas têm encarado de maneira meio esquisita isso. Então, por exemplo, a gente fez um estudo específico com escolas municipais, escola da rede municipal. E a gente fica até meio abismado, mas somente 2 escolas declararam ter ensino de música, mesmo ele sendo obrigatório. E 2 delas, ela promovia esse ensino de música através do Mais Educação, que ele tem tempo específico para começar e para acabar. E quer queira ou quer não estava dentro da grade curricular, era uma atividade extra para quem quisesse ficar um pouco mais. E a outra estava acontecendo graças ao movimento do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, né, que inclusive está sendo um pouco meio que debelado, né, diminuído, as bolsas tendo essa diminuição, e acontecia por causa disso. E dessas 2 escolas que declararam ter isso, da rede municipal, nenhuma delas ainda está, por exemplo, ela não conta como nota, ela não está como componente curricular, enfim, ela não está ali contando. E em outros estudos que a gente fez quanto a essa implementação, alguns alunos vieram até relatar, porque, por exemplo, uma das nossas discentes lá era mãe e ela foi fazer essa entrevista ela foi pesquisar na escola da filha dela. Ela disse assim, professor, é um absurdo, porque eles lá, a nota vai para educação física, mas a pessoa pode escolher educação física, xadrez ou música. A coisa está acontecendo desse jeito. Fora os desvios no fato de professores que são de outras áreas dando essas aulas. Então, assim, muito embora exista toda essa previsão legal, todo esse movimento das associações, né, no sentido de compreender esse processo, há um desconhecimento grande por parte de gestores, por parte dos sistemas educacionais e, por consequência, esse ensino acaba não sendo validado e a realidade é essa, como você perguntou. Não há também uma cobrança, né, das instâncias Pois superiores. Pois é. Na verdade, o que acontece é, como a lei ela é uma orientação, então, quando ela sai do âmbito federal, quando chega no âmbito estadual, há uma interpretação, no âmbito municipal, outra interpretação. Então, você vai percebendo uma desconstrução daquilo que foi colocado como elemento que seria muito bacana, e na aplicação dessa lei na prática, a gente vai percebendo todas essas modificações. O debate foi muito produtivo. Tenho certeza que a gente ainda passaria muito mais Sim, tempo aqui certeza. conversando, mas o nosso programa está chegando ao fim e eu deixo espaço para vocês fazerem as considerações finais. Bom, a gente agradece o espaço que a Univasf está dando, né, através da TV Caatinga, de pensar isso, de debater sobre a educação musical, sua importância, sua implementação. E a gente espera que, mesmo em meio a tantas mudanças, a gente possa estar entendendo, compreendendo e sentindo e percebendo a necessidade da educação musical no ensino básico, compreendendo todas as suas propriedades, todas as suas singularidades e sabendo que, de fato, é algo que é essencial, é algo que é talvez mais do que necessário para uma formação completa, plural e humana. Eu costumo dizer que, apesar de termos essas dificuldades todas, né, no processo formativo, com o ensino médio, com tudo isso, eu acredito que a educação ainda é o caminho, né? Todo esse processo que a gente tem feito, ele é o caminho.
E essa lógica, né, de que a gente tem feito, né, de formação, ela também contribui significativamente para que a gente possa repensar esse currículo, repensar essa escola, repensar essa oferta que é dada. E eu costumo dizer, repensar principalmente a universidade. Essa universidade que forma esses professores que voltam lá para a educação básica. A gente precisa garantir esse lugar, né? Então, agradeço muito o espaço, acredito que é assim que a gente constrói mudança, né? Agradeço principalmente aí a iniciativa da TV Caatinga. Obrigado. Eu agradeço também a presença de vocês aqui e agradeço também a você que nos acompanhou do outro lado da telinha. Se você quiser sugerir algum tema para ser debatido aqui no nosso estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo programa.